Olá, este é o programa Em Tese, um espaço para divulgar os trabalhos científicos desenvolvidos pelos pesquisadores da Universidade Federal do Paraná. A nossa convidada de hoje é a professora da UFPR, Anete Curti Ferraz, graduada em odontologia pela Universidade Federal de Pelotas, mestre e doutora em ciências biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela vai conversar conosco hoje sobre os resultados da aplicação que o óleo de peixe vem apresentando no combate à depressão de pacientes que têm a doença de Parkinson. Tudo bem, professora? Como vai, Laura? Tudo certinho. Tudo Muito certo. Obrigada pela sua presença aqui no programa Em Tese. Professora, a doença de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, né? Ela é caracterizada pelo comprometimento, né, dos movimentos da pessoa, do aparecimento de tremores e tantas outras sintomatologias. Mas como que a doença de Parkinson se desenvolve? Como que a pessoa detecta isso? Então, normalmente começa por funções motoras, tremores, dificuldade para caminhar, dificuldade na marcha, postura corporal. Isso vai variar muito de paciente para paciente. Mas o importante e o dramático é que quando esse paciente detecta alterações motoras e procura ajuda médica e recebe o diagnóstico de doença de Parkinson, isso significa que 70% de seus neurônios dopaminérgicos já estão mortos. Já é um estágio mais avançado. Não diria avançado, mas o diagnóstico, quando ele é feito, como essa morte é lenta e gradual, não é sintomática. Quando se torna sintomática, nós já estamos, o estágio inicial já seria avançado no caso, em função da morte dos neurônios. Como é que a doença de Parkinson progride? Como que ela vai progredindo? Bem, é cruel porque essa perda neuronal, ela não para. Infelizmente, nós não sabemos porque esses neurônios morrem, mas isso é progressivo. Então, com a falta de dopamina, todas essas funções motoras que você muito bem relatou, elas vão piorando, sendo acentuadas ao longo dos anos. No caso, qual que é o tratamento específico para o combate ao mal de Parkinson? Perfeito. Como eu falei, falta dopamina no estriado, que faz parte dos núcleos da base. A falta de dopamina é que leva a essas alterações motoras. Bem, então o que nós temos que fazer com esse paciente? Vamos dar dopamina. Infelizmente, a dopamina não atravessa a barreira hematoencefálica. Então é utilizado levodopa, que é um precursor da dopamina, este sim atravessa a barreira hematoencefálica, é captada pelos neurônios dopaminérgicos e aí você aumenta a síntese de dopamina. Existe uma faixa etária onde as pessoas são mais acometidas ao mal de Parkinson? Perfeitamente, de 50 anos, 60 anos principalmente acima. Mas existem casos de 40 anos e de as pessoas sofrerem de mal de Parkinson. Mais homens ou mais mulheres? Mais homens, isso é algo que chama bastante atenção e no nosso laboratório nós estamos investigando o possível efeito do estrógeno, do hormônio estrógeno como neuroprotetor, justamente em função, isso chamou muita atenção da literatura, por acometer mais homens do que mulheres. Qual é a causa da doença de Parkinson? É difícil eu responder qual é a causa. Nós temos várias hipóteses. Existe vamos dizer assim, aspectos genéticos, neurotoxinas ambientais, uma série de fatores que estão propiciando a morte desse neurônio. Agora, se nós soubéssemos especificamente isso que está causando, nós poderíamos, quem sabe, impedir a morte dos neurônios, que infelizmente não conseguimos e por isso não tem cura e todo o tratamento é paliativo. Existe algum perfil de pessoa que esteja mais suscetível a desenvolver a doença ou não? Bem, no Canadá, uma comunidade canadense
que lidava com agricultura e expostos, então, a agrotóxicos, especificamente um determinado tipo de agrotóxico, se verificou que aquela comunidade começou a desenvolver mal de Parkinson. Isso chamou muita atenção da comunidade científica e se verificou que, especificamente, esse agrotóxico levava a alguns produtos muito semelhantes ao MPTP, que é uma neurotoxina conhecida, que desencadeia o mal de Parkinson justamente por matar os neurônios dopaminérgicos. Agora, professora, além dessa questão dos tremores, da lentidão dos movimentos, a rigidez muscular, desequilíbrios, alterações na fala e na escrita, a depressão também faz parte desse quadro do mal de Parkinson? Como que funciona isso? Perfeitamente. Nós temos aí um grupo, poderia te dizer, quase que 50% dos pacientes parkinsonianos apresentam a comorbidade depressão. Pode-se dizer, bom, é reativa, porque toda doença neurodegenerativa que vai atrofiar a movimentação, diminuir a movimentação dos indivíduos, é claro que vai gerar depressão. Mas, por outro lado, a própria doença que, além dos neurônios dopaminérgicos, vai estar matando outros tipos de neurônios também, pode ser a causa da depressão. O fato é que nós temos uma incidência bastante grande de depressão na doença de Parkinson. Qual é a porcentagem da população que sofre com Parkinson? Com Parkinson, cerca de 1% da população acima de 60 anos é acometida da doença de Parkinson. No mundo todo? Exatamente. Então, é um número considerável. É um número bastante considerável. Tá ok, então, professora. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Com a sua doação, colocamos elevador para o acesso de deficientes físicos ao hospital. A sua doação ajudou a reformar a clínica médica feminina, o que proporcionou um atendimento de qualidade para 6.000 mulheres por ano. Ajudou a comprar equipamentos e melhorar o atendimento de 1.500 pessoas por ano no banco de olhos. Pagou o conserto do aquecedor de água da maternidade. Comprou máquinas novas para confeccionar roupas para os pacientes. Instalou equipamentos de mamografia e, com isto, duplicou o atendimento no setor. Com a sua doação, compramos equipamentos para o Centro da Visão. Com isto, dobramos o número de operações de cataratas. Foi a sua doação através da conta de luz que nos permitiu realizar tudo isto. Muito obrigado. Com doações a partir de R$ 2,00, o HC conta com você. Estamos de volta com o programa Em Tese, falando hoje sobre os resultados da aplicação que o óleo de peixe vem apresentando no combate à depressão de pacientes que têm a doença de Parkinson. Professora Anete, dentro do laboratório de neurofisiologia da UFPR, vocês estudam a aplicação do óleo de peixe no combate à depressão desses pacientes. Como é que funciona essa pesquisa? Bom, em primeiro lugar, eu quero te falar que nós começamos a estudar o óleo de peixe em modelos animais e verificamos realmente um efeito antidepressivo. A partir daí, eu fui procurada por uma neuropsicóloga que trabalha com doença de Parkinson, justamente na Associação Paranaense de Portadores de Parkinsonismo. E como neuropsicóloga, ela atende então os pacientes com depressão nessa associação. E ela me procurou porque gostaria de fazer mestrado e ela gostaria justamente de trabalhar com pacientes parkinsonianos e com depressão. Nesse momento, nós tínhamos acabado de publicar um trabalho justamente mostrando que o óleo de peixe tinha um efeito antidepressivo. Então surgiu a ideia de realizar uma pesquisa duplo cego com esses pacientes parkinsonianos. O que é essa pesquisa duplo cego? Duplo cego é o seguinte, metade do grupo recebe
no caso, o óleo de peixe, que nós queremos investigar, e a outra metade dos pacientes recebe o placebo, que é uma substância inerte. E nem os pacientes sabem exatamente o que estão tomando e nem o profissional que está atendendo, no caso a neuropsicóloga ou toda a equipe, também contamos com um psiquiatra e um neurologista, ninguém sabe o que os pacientes estão tomando, nem os pacientes sabem o que estão tomando. Quer dizer, no laboratório eu era a única que sabia exatamente quem tomava o quê. Quantos pacientes estão envolvidos nessa pesquisa? O número por grupo seria de 40 indivíduos, mas esses pacientes, eles são, primeiro, passam por uma triagem com o psiquiatra e realmente só os pacientes com depressão, eles são selecionados para a pesquisa. E nessa triagem, o número de pacientes vai diminuindo bastante. E ao longo do tratamento, alguns abandonam o tratamento, mas realmente foi pequena o abandono, exatamente. Então, nós ficamos com um N em torno de 10 pacientes por grupo. Quanto tempo dura o tratamento? Esse tratamento durou por volta de 3 meses. É rápido, é demorado, se for comparar com outros tipos de tratamento? Olha, era difícil começar algo com pacientes sem saber exatamente quanto tempo seria necessário para que o óleo de peixe desenvolvesse alguma ação nesses pacientes. Então, o que era pouco, o que era muito, nós ficamos em dúvida e resolvemos pegar um tempo de 3 meses que consideramos bastante razoável. E já estamos obtendo resultados bastante promissores. Quais foram os primeiros resultados já avaliados? O grupo que recebeu óleo de peixe mostrou que houve uma diminuição da depressão, porque eles são avaliados antes de receberem as cápsulas com óleo de peixe ou as cápsulas com placebo e 3 meses após novamente são avaliados. E nessa segunda avaliação, comparando os pacientes da primeira com a segunda avaliação, se verificou uma diminuição da depressão. Esses pacientes estão entusiasmados, esses que terminaram, agora completaram 3 meses, estão pedindo para continuar, porque sentiram um efeito muito bom. Realmente nós estamos animados e os pacientes também. E o interessante é que grupos de pacientes que não estão participando da pesquisa, batem na porta da neuropsicóloga solicitando para entrar na pesquisa. Realmente eles estão muito entusiasmados com os resultados. No caso, o óleo de peixe também pode ser aplicado no combate à depressão, mas para pacientes que não tenham Parkinson? Seguramente, em qualquer faixa etária. Aliás, o óleo de peixe, essa pesquisa toda, porque o que consta o óleo de peixe? São ácidos graxos poliinsaturados da família ômega 3, que são principais constituintes das membranas do sistema nervoso central. E se viu que alterações nos níveis, na quantidade desses ácidos graxos nas membranas, estaria relacionado com o nível de depressão, a partir de estudos onde se verificou que em países como a Coreia, Japão, o próprio Chile, que o consumo de peixe é alto, os índices de depressão nesses países são baixos quando comparados a outros países que não têm os mesmos hábitos. Só pela ingestão de peixes, então, já se tem uma melhor dieta, digamos assim? Só pela ingestão. Então, o que realmente, no fundo dessa pesquisa, nós queremos alertar a população é que consumir peixe, principalmente peixes de água fria, sardinha, salmão, você já está, se você incluir na sua dieta 3 vezes por semana, pelo menos 3 vezes por semana, você já está garantindo uma quantidade suficiente de ácidos graxos poliinsaturados que vai garantir um funcionamento normal, uma fisiologia normal dos seus neurônios. E com certeza você está preservando e evitando patologias futuras. Agora, professora, quais são as espécies de peixes que têm essas substâncias em maior quantidade? Em maior quantidade. Bom, peixes de uma maneira geral,
possuem, mas aqueles que possuem maior quantidade são aqueles de águas frias, de águas mais profundas, como o salmão e a sardinha. O salmão, ele é caro, mas a sardinha é um peixe relativamente barato, de águas profundas, portanto, dificilmente vai estar em águas poluídas, porque são águas mais profundas, e que estariam presentes, uma vez presente na alimentação da população, está preservando, então, de diversas patologias, entre elas a depressão. Tá bom, então. Professora, para a gente encerrar, qual é o endereço, onde é que as pessoas podem ter mais informações sobre a sua pesquisa e também sobre a associação das pessoas que têm a doença de Parkinson? Bem, sobre a minha pesquisa, no site da universidade, no site do setor de ciências fisiológicas, departamento de fisiologia. Lembrando que a pessoa só passa a fazer pesquisa através dos estudos feitos anteriormente, de uma triagem. Exatamente. Feita por um psicólogo, né? No momento, em relação aos pacientes parkinsonianos, nós estamos trabalhando num convênio direto com a Associação de Portadores de Parkinsonismo aqui do Paraná. Então, exatamente, é um grupo seleto. Se mais tarde, se posteriormente, nós vamos ampliar isso, é algo a ser discutido. Mas, no momento, é só com a associação. Tá, ok. Qual é o telefone? Vamos passar? O telefone da associação é 3014-5617 e a sua sede está na rua Paulina Taborda Ribas de Carvalho, número 60, no bairro Cristo Rei. Tá, ok, então. Professora Anete, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Em Tese. E o programa Em Tese de hoje fica por aqui. Você pode enviar as suas críticas e sugestões para o endereço emtese@ufpr.br. Até o próximo programa.